Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é domingo, dia 8 de outubro, né? A gente segue aí nesse início do último trimestre do ano, né? O Corinthians aí empatou ontem com a equipe do Flamengo, agora temos uma data FIFA, temos alguns jogos do Brasileirão ainda hoje também, né? Que serão importantes aí para essa rodada do Corinthians. E temos algumas atualizações do protesto ontem, mercado da bola e muito mais. Certo, família? Então peço que vocês me sigam também nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Kawaii, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a parceira do John, a ibet.com, a melhor casa esportiva aí, com odds competitivas, bônus exclusivos para novos membros que se cadastrarem pelo link do John que está aqui na descrição ou no comentário fixado, tá? Lá dentro da plataforma também temos muitas recompensas, promoções e muito mais, tá? Hoje aí pelo Campeonato Brasileiro temos 3 clássicos, né? Temos o Grenal, temos o jogo entre Palmeiras e Santos e temos também Fluminense e Botafogo. John fez a aposta aqui, né? Colocou aí vitória ou empate do Grêmio e também que vai sair um gol no primeiro tempo do jogo entre Palmeiras e Santos, tá? A odd deu 2.24, uma odd muito alta, tá? Que dá para vocês aproveitarem aí na ibet.com. Certo, rapaziada? Vamos para cima, ibet.com, a sua casa de apostas. Bom, o Corinthians entrou em campo ontem contra a equipe do Flamengo, né? Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1-1, tá? E vamos lá. Se a gente só analisar o resultado, pensando na situação que o Corinthians vive hoje, jogando em casa e tudo mais, pô, não foi um bom resultado. Ah, empatou em casa, pô, precisava vencer. Só que diante das circunstâncias, do momento que o Corinthians vem vivendo, a estreia do treinador dentro da arena, a reestreia, né? Já que ele já comandou o Corinthians aqui dentro da arena. Toda essa situação, a eliminação que tivemos na terça-feira e o próprio jogo de ontem, tá? Foi um resultado ok, foi um resultado até que positivo, tá? Seria melhor do que a derrota. E além disso, além do que só o resultado, a gente conseguiu já perceber, tá? A gente já conseguiu ver aí um pouco de evolução, principalmente na parte defensiva. Um time um pouco mais organizado na saída de bola. Tentou criar uma ou outra jogada, só que ainda é um time muito limitado tecnicamente, tá? É um time que depende do Renato Augusto, por exemplo. E aí você tem o Renato Augusto, que é a sua estrela, que é o cara que vai fazer a jogada diferente, que vai deixar o companheiro na cara do gol. Só que é um jogador que jogou ontem 45 minutos e pediu para sair por conta de uma lesão na panturrilha. Sentiu um desconforto e falou, ó, não dá mais, preciso sair. Só que, se a gente analisar, tá, os 45 minutos iniciais do Renato Augusto, o que ele criou? Qual foi a grande jogada? Qual foi o lance? Não teve. Teve uma finalização para fora, pronto, tá? No jogo contra o Fortaleza, o que o Renato criou? Nada. Certo? Então, assim, é um jogador que vem oscilando muito, só que na hora que a gente pergunta pra qualquer pessoa na rua, pro torcedor Corinthians, pô, hoje, quem é o melhor jogador do Corinthians, tecnicamente? É o Renato. Então, se esse cara está abaixo, acabou o time. Por quê? O Matias Rojas, muito mal. Pior que o Renato. Parece que o Matias Rojas tá fora do jogo. Fora do jogo. Ele não cria nada pelo lado direito, não vai na linha de fundo, não faz um cruzamento, não faz uma tabela. Não cria jogada pelo meio para puxar para a perna boa dele, para fazer um cruzamento, uma finalização, uma tabela. Nada. O Corinthians ataca pelo lado esquerdo. É dar a bola no Wesley e o Wesley tenta. É dar a bola no Wesley e o Wesley tenta ir para a linha de fundo, puxar para a perna direita dele para fazer um cruzamento. Esse é o resumo do Corinthians. Essa é a criação de jogada do Corinthians.
Ou seja, muito pouco. Tivemos um primeiro tempo de Corinthians e Flamengo com a rotação muito baixa, um ou outro chute do Flamengo de fora da área, Corinthians tentou finalizar também, mas muito pouco. E o grande lance foi o Everton Ribeiro chutando na lateral, a bola pegou no travessão do Corinthians. Tá? Aí vem para a segunda etapa. Mesma coisa, tá? O Flamengo tentando organizar, tentando criar, o Corinthians organizado defensivamente, mas não conseguia se organizar ofensivamente, não conseguia pegar a bola e tocando para criar a jogada, não conseguia. Até que o Flamengo chega num gol, onde? Num erro de saída de bola do Corinthians, tá? Um passe ruim do Maicon pro Juliano, o Juliano conseguiu pegar um passe ruim e piorar, tá? Que ele erra o passe de frente. O Flamengo retoma a bola, faz uma tabela, acha o Gerson no mano a mano com o Gil, o Gerson carrega e bate no ângulo do Cássio. Um golaço do Flamengo. Só que foi mais na questão individual do que propriamente coletiva. Porque não foi a tabela que criou o gol do Flamengo. Foi o Gerson na jogada individual, conseguiu carregar e finalizar de uma forma assim magistral. Um chute muito difícil. Muito difícil. Qual que é o problema do Corinthians nesse sentido? Porque a gente dependia muito de jogadas individuais, de lances individuais. Não era uma criação do Corinthians. E aí teve essa bola no pé do Renato, isolou. Uma ou duas no pé do Yuri, uma ele furou, a outra ele chutou fraco com a perna esquerda. Caiu no Matias Rojas, não saiu nada. Caiu no Wesley, cruzamento. Então assim, quando a parte individual dos nossos atletas está apagada, meu Deus do céu, só piora o coletivo do Corinthians, tá? Então assim, a gente valoriza essa melhora da parte da organização do Corinthians no âmbito defensivo, né? Então o Corinthians se defendeu melhor, tentou organizar um pouco mais, só que ainda faltam muitas peças. Quando a gente olha os laterais do Corinthians, olha os pontas, o Mano Menezes trocou os 2 pontas. Continuou o mesmo problema. Tanto que na reta final, quando o Moscardo pede para sair, o que ele faz? Coloca um centroavante. O Corinthians jogou com 2 centroavantes. Tava jogando no 4-2-3-1, vai pro 4-2-4. Joga com a linha defensiva, 2 meio-campistas, o Maicon e o Juliano. E aí no ataque, Pedro, Romero, Yuri Alberto e Felipe Augusto. 4 atacantes para tentar criar alguma coisa, para dar volume de jogo. E o Corinthians chega no empate, né? Nessa onda dos cruzamentos, faz um cruzamento, o Gil cabeceia, bola volta, o jogador do Corinthians finaliza, pega no braço do Léo Pereira, o Daronco marca o pênalti. Fábio Santos vem, bate e faz 1-1. Só que aí, qual que é o pensamento como torcedor? Pô, a gente tá jogando em casa, o Corinthians acaba de empatar o jogo, vamos pra cima, vamos pressionar, vamos tentar virar o jogo. E aí é a hora que o Corinthians baixa a rotação. É a hora que o Corinthians desce de novo as linhas. É a hora que o Corinthians não consegue ter essa trocação, tá? Que a gente fala no futebol, pô, o Flamengo tomou o gol e aí tem que dar uma resposta. O Corinthians fez o gol, tá no momento melhor. Continua em cima. Não, o Corinthians desce as linhas. Parece que se contenta com o empate. E isso, na minha opinião, é um problema e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, tivemos aí também mais uma entrevista do senhor Fábio Santos, né, falando aí sobre esse empate do Corinthians. Ele comentou que foi uma sequência difícil, uma semana complicada para todo o elenco, né? Ele falou, a gente pegou uma sequência muito difícil no Campeonato Brasileiro, mas mostramos personalidade hoje. Uma semana difícil, todo mundo apanhou bastante, uma eliminação dura, com poucos dias de recuperação, mas acho que a equipe fez um bom jogo contra uma outra grande equipe que fica com a bola, te exige muito o tempo todo, então acredito que óbvio que queríamos ganhar para sair dessa zona incômoda, mas, diante da circunstância, acredito que foi um jogo importante. Até aqui, ok, a entrevista do Fábio Santos, beleza. Sim, diante da circunstância da própria partida, foi um ponto importante, depois de uma eliminação e tudo mais. O Corinthians precisava dar uma resposta, não foi a resposta ideal, mas a gente consegue ter um fio de esperança, só com jogadores diferentes. Tá? Com jogadores diferentes. Por exemplo, ontem, a atuação do Fagner, na minha opinião, foi vergonhosa.
para um jogador do nível técnico dele. Você vê o nível físico do Fagner, é bizarro. Não tá aguentando correr. Ele perdeu todas na corrida para todos os jogadores do Flamengo. Tá pesado. Tá pesado. Isso é um problema. É um problema na equipe do Corinthians. Que aí tem que jogar com um lateral improvisado, que é um zagueiro, porque o Rafael Ramos não dá uma resposta no treino. Tem o Léo Maná, que é um jogador da base, que não... É esse o problema do Corinthians. Falta elenco. Faltam peças de qualidade para que o treinador possa mudar a equipe. Ontem, vou até já antecipar um pouco aqui da coletiva do Mano Menezes, das substituições que ele fez, 2 foram opções dele. As outras 3 foram por lesões. O Bruno Mendes saiu por lesão, Gabriel Moscardo saiu porque sentiu um cansaço, tá? Ia sentir uma cãibra, já pediu para sair antes, e o Renato Augusto um incômodo na panturrilha. Então assim, das 5 substituições, só 2 foram opção do treinador. Ele trocou os 2 pontas, 6 por meia dúzia. Então é difícil, é complicado. Mas o Corinthians precisa encontrar um equilíbrio nisso. E o principal, já pensando em 2024. Tá? E aí o Fábio Santos falou também, né? Falou que, né, não é um momento fácil para ele, que ele foi premiado com esse gol, com personalidade para jogar jogos importantes. Então é isso que a camisa do Corinthians exige. Pô, Fábio Santos, se personalidade for entregar 3 gols no mata-mata da semifinal, tá perfeito. Tá perfeito. Pô. Depois de você ser eliminado da Sul-Americana, você entregando os 3 gols, você veio pra entrevista e falou: agora a gente precisa achar uma motivação pra continuar no Campeonato Brasileiro. Você ganhando R$500 mil por mês, você precisa achar uma motivação. E aí vem na sequência, tá? Vem na sequência e fala que você tem personalidade para jogar jogos importantes e que foi premiado com esse gol. Um gol no Campeonato Brasileiro. Resolveu tudo. Pronto, foi premiado, tá resolvido, acabou. Pô, difícil, né, rapaziada? Certas coisas aí ainda são bem difíceis no Corinthians. Vão continuar até pelo menos aí o fim do ano. Tomara que no ano que vem a gente consiga ter uma mudança significativa nesse sentido, tá? Já o nosso treinador veio com um discurso um pouco diferente, tá? Ele falou: não saio satisfeito com o resultado, mas com o comportamento da equipe. Estivemos bem melhor posicionados na defesa, contra uma equipe de muita qualidade, com movimentações boas. Minha equipe se comportou melhor e ofereceu menos oportunidades para o adversário. A partir daí, você vai sofrendo menos. É uma série de coisas para melhorar, mas o caminho é esse, tá? Ele falou que gostou da entrega que tiveram, Ele falou: a equipe do Corinthians não é o melhor time do campeonato, mas tem que ser pelo menos a mais organizada, a que brigue pelo jogo. A partir do momento que o elenco do Corinthians entender isso, pô, vocês estão eleitos. Vocês vão ver como que a torcida vai incentivar ainda mais. Se o jogador já veio, pô, a torcida vem junto, a torcida apoia, ajuda e tal. Começa a brigar um pouquinho mais pelo jogo, a tentar, a lutar, que você vai ver o que é show, o que é Neoquímica Arena, tá? Porque mesmo com um time sem vontade, o time se arrastando e tal, a torcida faz um show, a torcida empurra, incentiva, ajuda o time, tá? Então acho que é exatamente essa mentalidade que o Mano Menezes tem que implementar na nossa equipe, tá? E ele comentou também sobre a questão da data FIFA, falou que vai trabalhar exatamente nessa direção para melhorar as questões gerais da equipe, tá? Falou que o time tem muita dificuldade em retomar a bola, que ele vai trabalhar o posicionamento para ganhar a segunda bola, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, e aí os demais trabalhos ele vai vendo no dia a dia nessa parte específica, tá? Mas foi uma coletiva assim bem tranquila nesse sentido, rapaziada, e eu quero saber a opinião de vocês, o balanço geral, né, dessa partida aí de ontem entre Corinthians e Flamengo. Pra mim é isso, tá? A gente precisava da vitória, a gente sabe que seria importante, mas dentro das circunstâncias, a gente vê um fio ali, uma esperança de melhora, tá? Uma esperança de melhora. E quem sabe com essa pausa para a data FIFA, né? A partir de agora teremos 11 dias de trabalho aí com o nosso novo treinador, com a comissão técnica e o preparador físico, para que o time volte
é a nossa expectativa, tá? Para que o time volte melhor. Que o time volte mais organizado e conquiste pontos no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Bom, agora falando um pouco sobre o protesto que tivemos ontem, tá? O pessoal falou que estava muito cheio, vi muitas imagens, muitos vídeos, muitos até depoimentos, tá? Tivemos a cobrança em cima do André Sanches, do Duílio, do André Negão, do Jassa, tá? Tivemos cobranças aí em cima de figuras importantes da chapa Renovação e Transparência, certo? Tem até uma foto aí que o pessoal postou ontem, não sei quem é o autor da foto, tá? Não dá nem pra eu dar os créditos aqui, porque não sei quem foi o autor da foto, mas pedi pro editor colocar aí na tela. Diretoria omissa, corrupta e criminosa. Entreguem o Corinthians pro povão, tá? Foi uma das faixas, né, estendida aí ontem nesse protesto. O vice-presidente da Gaviões foi uma das pessoas aí que deu uma entrevista, né, falando aí e tudo mais. E ele falou o seguinte, ó: é uma guerra de narrativas. Enquanto não estiver bom para todos os corintianos, não está bom para ninguém. Eles nos desgastam fisicamente e mentalmente por um ideal nosso, que é o nosso amor pelo Corinthians. Só que eles não gostam disso, eles não gostam do Coringão, pelo contrário. Eles usam uma máquina com ferramentas de exploração e está nítido que nesses 10 anos os números que eles colocam aí, isso é um fato, tá? Falando aí na questão da dívida. O pessoal que hoje comanda o Corinthians utiliza o Corinthians para ganhar dinheiro. Porque se fosse, ele até deu exemplo, se fosse na conta física deles, na conta do presidente, do gestor de futebol, do conselheiro, eles fariam essa administração, estariam com uma dívida que dobra de 450 milhões para 900 e poucos milhões em um ano? Não faria, né? Então por que faz com o Corinthians? Por que faz com o Corinthians? Certo? Na sequência, tá, o vice-presidente também trouxe, ó, que eles querem uma diretoria horizontal, onde o torcedor possa participar, tá, onde o povo possa participar e tudo mais. E aí ele falou, hoje o povo não participa, o torcedor não participa, por uma questão financeira, de classe social. Para você se tornar sócio do Corinthians, tem que ter muito dinheiro, porque é caro, tá? Eu posso até buscar depois novamente os preços atualizados, que eu busquei há mais ou menos uns 2 anos atrás, e era muito caro mesmo, tá? Então assim, como que, John, mas e pra eu votar, pra eu ter esse direito? Não é assim, como que você conquista esse direito? Você paga por esse direito. Então não é uma questão de, eu sou identificado com o Corinthians, eu tenho esse projeto aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou no estádio, eu torço há tantos anos. Não é. Não é sobre ser torcedor ou não. É sobre você pagar e ter o direito ao voto. E pronto. Você pagou, você é sócio, você tem direito ao voto, tá? E aí, por fim, eles finalizaram falando: a gente vai continuar nesse ritmo, a ideia é prosseguir mesmo e protestar até 25/11 e depois também para quem assumir o clube. Enquanto não estiver bom para todos, não está bom para ninguém. Aqui é paz entre nós e guerra aos senhores, tá? Então, a gente comentou bastante sobre essa questão do time, né? Poderia ter protestado em diversos momentos da temporada. Foi até uma cobrança que eu trouxe aqui e creio que era a opinião de muitos torcedores também. No confronto de ida contra o Fortaleza, poderia ter tido já um protesto forte. Em outros momentos da temporada, após a eliminação na Copa do Brasil, a venda do Roger Guedes, depois a volta de uma data FIFA que o time não evoluiu nada. Muitos momentos, tá? Isso eu tô falando do momento recente. Mas na gestão do Ilho como um todo, em diversos momentos, tá? Mas, um ponto que eu fiquei muito feliz. Estão muito conscientes sobre a parte das eleições, tá? Estão pressionando os sócios, protestando para que a Renovação e Transparência não continue no poder, tá? E a informação que a gente tem é que o pessoal que está do lado do André Negão está com medo desses protestos. Que isso já tá mexendo com quem é sócio do clube. Tá vendo essa pressão da torcida, as ideias que eles estão trazendo. E aí o pessoal começa realmente a refletir. Quem tava na dúvida, fica, olha a pressão da torcida, o pessoal tá trazendo aqui novas ideias, tá mostrando a real face da Renovação e Transparência. Vou com o Augusto Melo.
tá? Então, o pessoal que hoje está no poder, que é a chapa Renovação e Transparência, sim, está com medo desses protestos, e quando o pessoal traz que eles vão continuar nesse ritmo, vão continuar protestando até as eleições, isso me dá uma esperança, me traz um fio de esperança, tá? De que a gente possa realmente tentar colocar o Corinthians no eixo, no rumo das vitórias, no caminho aí de progresso para o nosso clube. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, a informação aí é do senhor Jorge Nicola, de que o Corinthians está interessado na contratação do Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, tá? De apenas aí 22 anos. Ele é um jogador que já teve o nome ventilado aí ao Corinthians em alguns momentos, tá? Quase fechou com o CSKA Moscou da Rússia, né, na última janela, mas não deu tempo por conta aí de prazo de inscrição e tudo mais. A negociação foi ali muito em cima da hora. Beleza. Qual que é o problema? Que o Wellington tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Então a ideia, tá, que foi passada aí pelo Nicola, é que o Corinthians esperaria até o meio do ano que vem para assinar um pré-contrato para o Wellington chegar no fim de 2024 para iniciar as competições de 2025. Pô, aí não dá. Primeiro, tá? Antes até de eu entrar num raciocínio, o Wellington não é um nome pro Corinthians. Primeiro ponto. Segundo, se fosse o nome ideal pro Corinthians, você esperaria até 2025? Aí ano que vem joga de novo com o Fábio Santos e com o Matheus Bidu? Renova o Fábio Santos e mantém o Matheus Bidu? É a briga por posição a mesma coisa? Não dá, né? Não dá. O Wellington hoje é reserva do São Paulo. Ele é reserva do Caio Paulista, que é um jogador que jogava no ataque e foi adaptado para a posição de lateral. E é titular no São Paulo. O Wellington é o reserva dele. Não dá para o Corinthians entender que a solução para a lateral esquerda é o reserva do São Paulo, tá? Me desculpe. Me desculpe. O Wellington não é o lateral ideal para o Corinthians, tá? Não é. Não acho que seja o nome para o Corinthians buscar. O Corinthians necessita de 2 laterais, certo? Isso só pro lado esquerdo. Pro lado direito também mais 2. Mas o Wellington, na minha opinião, não é o nome pro Corinthians, tá? Não é o nome pro Corinthians. Não acho que a diretoria deva abrir negociações, nem pro ano que vem, nem para 2025, tá? Nem para 2025. Mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vale o esforço da diretoria para tentar a contratação do Wellington para 2025? Comente aí embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Agradeço a presença de todos. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians.